Fala galera, hoje é dia de jogar a história e eu queria reforçar aqui que esse quadro é para focar na história do jogo, desse jogo. A ideia não é contar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco é a história principal, sem side quest, sem DLC. E como o jogo é gigantesco, a história vai ser bem resumida, mas mesmo assim tá completa e com os detalhes mais importantes. O pouco de cenas de gameplay aqui é mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu o jogo poder conhecer. E algumas cutscenes, algumas cenas que eu achar relevante para a história, eu vou deixar rodando. E um detalhe específico aqui, é que o universo do Homem-Aranha nesse game é único para esse jogo. A história dos quadrinhos é bem diferente, então não tem como comparar HQ ou filme com esse jogo aqui. Inclusive, esse universo é considerado como a Terra 1048, ou seja, não faz parte da cronologia oficial dos quadrinhos. Por tudo isso, a história vai ser contada com o que está acontecendo nesse game, mesmo que nas HQs as coisas sejam bem diferentes. E esse jogo está sendo jogado no PlayStation 4. Então agora sim, eu espero que você goste. Vamos para a história, senta aí. Atenção, mobilização nível 4, local Torre Fisk. Fisk? A história começa com Peter Parker no seu pequeno apartamento alugado em Nova York, cheio de equipamentos, recortes e aparatos do Homem-Aranha. Peter tá dormindo nesse momento, mas quando ele recebe uma interceptação de uma ligação da SWAT dizendo que estão prestes a se infiltrar na torre de Wilson Fisk, o rei do crime, o garoto imediatamente se levanta e veste seu uniforme. Peter Parker é o Homem-Aranha nesse universo há 8 anos e já está acostumado a combater criminosos e supervilões por Nova York. Inclusive, já é conhecido da chefe de polícia, a Capitã Yuri Watanabe. Ela entra em contato com o Aranha e pede para que ele parta até a Times Square para ajudar um esquadrão policial que vem enfrentando capangas do rei do crime. E ali, rapidamente, o herói os derrota para liberar seu caminho e seguir até a Fisk Tower, onde se encontra o conflito entre policiais e mercenários. O prédio está repleto de inimigos, de bandidos contratados extremamente armados. Mas o Homem-Aranha se infiltra pelas tubulações e túneis do elevador para chegar no escritório principal e encontrar Wilson Fisk. É pra mim? Não precisava. Ao confrontar o rei do crime, ele ativa uma armadilha para acabar com o Homem-Aranha. Mas graças ao seu sentido aranha, o herói consegue superar as armas programadas para acabar com ele. Assim, fazendo com que o próprio Wilson Fisk parta para o combate. Pode vir com tudo. Depois de uma luta complicada, o Homem-Aranha é vitorioso e consegue capturar o vilão com suas teias num tipo de casulo que o deixa para ser levado pelos policiais. E aí, a gente se beija agora? Mas enquanto Fisk é preso, o rei do crime avisa que é ele quem mantém a cidade em ordem. O Homem-Aranha vai ver como tudo vai estar em ruínas, sem a presença de um rei do crime. Em um mês você vai sentir a minha falta!
Com o rei do crime preso, o Homem-Aranha pode seguir a vida como o amigão da vizinhança. E Peter Parker pode seguir a sua vida trabalhando. Atualmente, ele é assistente de pesquisa do famoso Dr. Otto Octavius, um brilhante cientista que inspirou Peter a seguir essa carreira. Eles trabalham atualmente criando próteses de membros que respondem a comandos mentais para ajudar os necessitados. Mas os projetos ainda não estão prontos e ainda apresentam falhas, o que faz com que a diretora do conselho que financia o projeto fique apreensiva com tudo aquilo e chama Otto para conversar sobre isso. Peter aproveita para melhorar os processos das próteses, mostrando sua genialidade como cientista. Mas logo em seguida, ele se vai para continuar a vida como super-herói, ajudando Yuri Watanabe com os crimes pela cidade, liberando sinais da polícia e prendendo bandidos pelas ruas. Até que, ao escurecer, Peter volta ao laboratório onde, sem a presença de Otto agora, ele pode mexer e atualizar o seu uniforme, que já estava todo rasgado. E assim, ele pode também fazer alguns upgrades. Mas de repente, Otto aparece ali e o surpreende. Totalmente de forma inesperada, o cientista vê aquele uniforme do Homem-Aranha. Com isso, ele deduz que Peter vem trabalhando junto com o herói, e que atualizar seu uniforme e seus equipamentos é algum tipo de trabalho paralelo. E com isso, diz ao garoto que tá tudo bem. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. Inclusive, ele próprio lhe dá planos para a criação de um novo traje. Licença, tô atrasado! Tô passando! Olá, Nova York! Novo traje, o mesmo Spidey. Depois de tudo isso, Peter vai a um local chamado Festa, um tipo de abrigo aos necessitados, onde a sua querida tia May trabalha. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. O local é comandado por um empresário muito rico e com um coração nobre, chamado Martin Lee, que inclusive, junto de Peter, armam uma surpresa para May, homenageando-a pelo seu tempo ali e pela sua boa vontade e ajuda no abrigo. Muitos anos de serviço. Assim que as comemorações terminam, Peter recebe uma mensagem da Capitã Yuri dizendo que um alarme foi disparado na casa de itens de leilões de Wilson Fisk. Então o Aranha rapidamente parte para lá. E quando chega, Peter realmente encontra uma situação bem delicada. Homens mascarados invadiram, fizeram uma mulher de refém e estão procurando uma tal pasta. Então o Homem-Aranha começa a investigar, até o momento que encontra uma câmera fotográfica que ele conhece muito bem. A câmera da sua ex-namorada, Mary Jane Watson. Amigo, se eu ganhasse dinheiro toda vez que falam isso... Ela estava escondida ali, até que o Aranha foi encontrado por um dos capangas, mas Mary Jane aparece o nocauteando e explicando a Peter o porquê dela estar ali. O que tá fazendo aqui? O mesmo que você. Trabalhando. Mary Jane é repórter do Clarim Diário e foi até aquela casa de leilões para bisbilhotar os artefatos do Rei do Crime. Como repórter, ela conseguiu entrar, até que em certo momento, atrás de uma porta semi-aberta, a garota vê uma estátua que lhe chama a atenção. Uma estátua que ela já viu antes e que sabe que Fisk a usava para guardar coisas. Então, com a sua astúcia e furtividade, ela engana a cuidadora da casa e vai até a sala investigá-la melhor. Acontece que ao analisar a estátua, Mary Jane descobre que ela possui um compartimento secreto e uma pasta com documentos importantes indicando algo sobre o bafo do diabo. Essa é a pasta que aqueles homens mascarados tanto querem agora. O quê?
O Homem-Aranha pede para que Mary Jane guarde a pasta e se esconda por enquanto, até ele se livrar daqueles bandidos. Mas quando ele vai passando pelas salas, combatendo os criminosos, um deles encontrou Mary Jane e conseguiu fugir com os documentos. O Homem-Aranha combate os mascarados, mas perde a pasta. Esconde! Pelo menos, ele pega uma das máscaras dos bandidos. Algo que parece antigo e que talvez ele conheça alguém que possa lhe ajudar a entender melhor do que se trata. Depois de tudo aquilo, Peter e Mary Jane saem para comer algo e colocar a conversa em dia depois do seu reencontro inesperado. Um encontro bem esquisito, na verdade. Peter deixa o local quando vê a polícia em alta velocidade e assim o herói recebe uma explicação sobre como o Shocker fugiu da prisão e estava tentando roubar uma joalheria. Mas até que facilmente o Homem-Aranha o captura numa perseguição pela cidade. Quer saber, Herman? Você tem zero personalidade, mas o seu traje é da hora. Me dá umas dicas de costura? Talvez depois. Logo em seguida, Peter volta sua atenção para o caso dos bandidos que levaram a pasta de documentos e vai até Martin Lee, quem talvez soubesse informações sobre aquela máscara oriental. E como Martin é alguém de bastante intelecto, ele sabia do que aquilo se tratava. Peter diz que a sua amiga jornalista está fazendo uma matéria sobre arte e a encontrou. Então Martin lhe mostra que a máscara tem um símbolo na parte interna, um símbolo que significava demônio. Aquela máscara de ópera chinesa deixa Martin apreensivo, dizendo que aquilo pode ter relação com gente perigosa, e diz para que a amiga de Peter fique longe disso antes que possa se machucar. Na manhã seguinte, Peter parte para o laboratório de Otto Octavius, que vem testando as próteses em amputados. Mas logo em seguida, o lugar começa a ser fechado por representar riscos à segurança. Inclusive, o próprio prefeito Norman Osborn surge naquele local. Norman é pai de Harry Osborn, um dos melhores amigos de Peter Parker. Mas Norman tá ali para fechar o local, algo que parece muito mais pessoal, ligado a Otto Octavius. O problema é que com isso, sem o subsídio da prefeitura, Peter fica desempregado. Procuraria outro emprego. Vagando pela cidade então como Homem-Aranha, ele recebe a informação que o Shocker escapou mais uma vez, graças a um policial aparentemente num tipo de transe. E agora o vilão tá roubando um banco. Assim, o herói parte até lá e enfrenta seu inimigo. Mas dessa vez, ele tá muito mais preparado, o que torna a batalha um pouco mais complicada. E ali, o Homem-Aranha questiona por que ele vem fazendo isso. Então o Shocker diz que se ele não o fizer, eles vão matá-lo. O Aranha o supera, mas sabe que existe algo muito maior por trás disso. E talvez isso tenha relação com aquela tal gangue de máscaras de demônio. Ele tava com medo e desesperado. Esses demônios de repente estão por todo lado. O herói vai atrás de uma pista de Yuri e nas docas encontra os demônios saqueando equipamentos de Wilson Fisk. Mas antes de entrar na propriedade, o herói recebe companhia. Um policial de confiança de Yuri, o oficial Jefferson Davis. Você sabe que justiceiros não podem invadir e fazer buscas ilegais. É, eu sei. Por isso eu trouxe um mandado. E ali, ajudando o Homem-Aranha, os dois entram e investigam melhor aqueles galpões. Demônios. O oficial Jefferson é corajoso e inteligente, além de ter um filho que é muito fã do Homem-Aranha. E ali dentro, eles veem a atividade dos demônios roubando armas. Então os dois tentam pará-los. O confronto leva o Homem-Aranha a uma perseguição de carros pela cidade, onde o herói tenta parar os caminhões que levam a mercadoria roubada.
Mas no meio do confronto, um acidente acontece com um caminhão de transporte de gasolina. E quando o Homem-Aranha tenta ajudar, ele se descuida e um dos demônios tenta atropelar o herói. Mas nesse instante, o oficial Davis surge e evita o pior, salvando o Homem-Aranha. Depois da confusão resolvida, o oficial Davis recebe os socorros para seus ferimentos, enquanto Mary Jane surge querendo fazer uma entrevista com ele pro Clarim Diário. Ela é boa. Voltando para o seu apartamento para descansar um pouco, Peter descobre que foi despejado por falta de pagamento, então acaba ficando essa noite no abrigo Festa, pedindo ajuda à sua tia May. E no dia seguinte, quando ele desperta, vê que Martin Lee se despede de todos porque ficaria um tempo fora da cidade. Então May deveria cuidar do lugar, que é uma representação da sua melhor parte. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Na saída, Peter recebe uma ligação de Mary Jane que lhe conta como a sua reportagem com o oficial Davis lhe rendeu uma homenagem. Ele é um herói e o prefeito Norman Osborn vai fazer um tipo de comício na prefeitura e vai aproveitar para premiar o oficial. Inclusive, Mary Jane convida o Peter para que eles vão juntos nesse evento. Ali, Peter chega um pouco atrasado depois de combater alguns demônios pelas ruas. Inclusive, nesse momento, um jovem que é muito fã do Homem-Aranha o vê em ação. E esse jovem também parte para a cerimônia do oficial Davis, porque ele é o seu filho, o jovem Miles Morales. Ah, é. Manda parabéns pro seu velho. Miles chega com seu pai e sua mãe pro grande momento, o dia em que Jefferson Davis vai ser homenageado pela sua bravura. Inclusive, ele salvou a vida do Homem-Aranha. Ele é realmente um herói. O problema é que no momento da cerimônia, Norman recebe uma ligação urgente. Na verdade, uma ameaça. Porque nesse instante, algo terrível acontece. Peter tem seu sentido aranha disparado. Mas era tarde demais. Homens controlados por uma energia negativa, possuindo bombas, começam a ativá-las e explodi-las. Uma dessas pessoas está bem do lado de Jefferson Davis e o oficial tenta empurrá-lo para salvar as pessoas à sua volta, mas a explosão o atinge em cheio. Um grande atentado. Pessoas sendo atingidas, pessoas morrendo. Inclusive, para salvar Mary Jane, Peter acaba sendo nocauteado também. Mas antes de apagar, ele vê que o responsável por isso era Martin Lee. Miles Morales desperta depois de ter sido atingido na explosão e parte atrás da sua mãe e do seu pai. A sua mãe tá bem. Mas ele vê demônios atacando pessoas inocentes, os sobreviventes do ataque, até que ele chega e encontra seu pai. Pai! Pai! Pai, não! Na verdade, o corpo sem vida do oficial Jefferson Davis. Acorda! Acorda! Depois do funeral, Peter Parker fala com Miles e tenta consolá-lo, mesmo Miles não o conhecendo. Na verdade, ele só queria ajudar, mas nada do que ele dissesse mudaria o que aconteceu. Te conheço. Eu sou o Peter Parker. Eu tava na prefeitura quando... Olha, eu sei que não me conhece, mas eu só queria dizer... Eu sei como se sente. É o que você ia dizer, né? Ou que fica mais fácil com o tempo. Ou não se preocupe.
É só o plano de Deus. Ah, desculpa, eu só queria... Queria ajudar. Eu sei. As pessoas que ajudaram Martin Lee e foram capturadas dizem que ele tem algum tipo de poder, algo que as controla, como se libertasse o seu lado negativo. Por isso, ele é nomeado como Senhor Negativo. Acontece que Martin Lee assassinou várias pessoas. Só que para provar que ele era o responsável por isso, a polícia precisava de provas. Então Peter parte atrás dos galpões onde os demônios foram vistos. Só que num deles, o Homem-Aranha é surpreendido por outra equipe armada. Uma equipe liderada pela Sabre de Prata, a Silver Sable. Ela é basicamente a segurança particular de Norman Osborn. E como o Homem-Aranha não está fazendo mal ao seu patrão, pelo menos por enquanto, Yuri Watanabe aparece e pede para que ela o deixe em paz. Trabalhamos juntos. Peter volta ao Festa na intenção de buscar informações que incriminem Martin Lee. Mas antes, ele fala com a sua tia May e diz que conhece um garoto que pode ajudá-la, já que ela tá tomando conta sozinha daquele lugar, porque o Sr. Martin Lee, na teoria, estava viajando. Então, sem notícias sobre ele ali, Peter vai até o seu escritório para procurar algo útil. Até que encontra uma sala oculta, onde vê armas energizadas e máscaras dos demônios. Além de encontrar vários recortes nas paredes sobre Norman Osborn e sobre um próximo ataque usando o tal bafo do diabo. O problema é que ao sair dali, quem ele encontra nesse instante é o próprio Martin Lee. May aparece também e a conversa entre eles é breve. Uma conversa sem nada demais, mas com um ar de tensão, onde Martin diz que Peter e May não precisam se preocupar com esses ataques, desde que eles fiquem longe de lugares onde não deveriam estar. Do Osborn? Não sabia que era fã. Bom, o importante é que vocês estão bem. Amém. Mas os terroristas estão à solta. Vai saber o que eles vão fazer. Acho que você e a May não precisam se preocupar. Desde que fiquem longe de lugares onde não devem estar. Bom, eu tenho que ir. Quando você volta? Quando eu terminar o meu trabalho. O perigo fica claro quando Martin se vai e Peter o segue até a porta do abrigo, onde antes de partir, Martin comanda mentalmente alguns moradores de rua ali próximo para que ataquem o garoto, como se realmente os estivesse controlando, mostrando como o Senhor Negativo é realmente perigoso. Antes de continuar com esse problema, Peter recebe uma ligação de Otto Octavius, e assim ele vai até seu laboratório, onde o encontra com a criação de próteses num nível muito mais avançado. Otto conseguiu novos investidores e agora planeja superar seus estudos. Ele não quer mais simplesmente restaurar as pessoas como elas eram, ele quer melhorá-las. O problema é que para o funcionamento das próteses é necessário uma interface neural, e isso parece que vem afetando a mente do brilhante doutor. Num acesso de raiva pelos erros de funcionamento, Otto explica a Peter a sua real relação com Norman Osborn. Eles eram companheiros na faculdade, conhecidos como os Oz. Dois gênios da ciência. Inclusive por isso que a sua empresa é chamada de Oscorp. Otto era sócio de Norman, até que os dois seguiram caminhos diferentes depois de um incidente. Mas vemos como Otto tem ressentimento com Norman por isso. Mesmo assim, Peter, pela admiração que tem por Otto, aceita ajudá-lo em seu projeto, mesmo não tendo ganhos por enquanto. Com isso, então, Peter continua sua investigação sobre os demônios, agora com o auxílio de Mary Jane, que o chama para sua casa para um jantar, onde podem conversar melhor sobre o assunto. Mesmo sendo perigoso, Mary Jane quer ajudá-lo.
quer ser um tipo de parceira pro Homem-Aranha. Uma Spider-Girl? Spider-Woman. Não, Woman. assistente não. Sua parceira. No meio dessa conversa, o scanner da polícia de Peter mostra que uma invasão vem ocorrendo. Uma invasão à residência de Charles Standish, o CEO da Oscorp. Com isso, o Aranha parte pra lá, até que o herói o encontra sendo cercado pelos demônios. Vamos tentar de novo. Depois de resgatá-lo, Charles finalmente lhe conta por que eles o queriam. E o grande motivo é o bafo do diabo. Bafo do diabo? Como você sabe disso? Por que eles querem isso? Eu nem sei o que é. Isso se trata de um projeto secreto de Norman Osborn. O problema é que Charles não sabe exatamente para que isso serve, porque o real responsável pelo projeto é o Dr. Isaac Delaney. Servidor seguro. Informações de pagamento a um Dr. Isaac Delaney? O herói parte à sua procura e descobre que ele está numa festa de Halloween, onde inclusive encontra vários fantasiados como Homem-Aranha, ou até mesmo como seus inimigos, incluindo o Rhino. Mas o herói encontra o Dr. Isaac quando ele é levado pelos demônios até um encontro com o próprio Senhor Negativo. Martin Lee quer saber com quem Isaac tinha trabalhado, o real desenvolvedor da substância, e quando ele se recusa a cooperar, o Senhor Negativo o corrompe. Assim, ele revela o nome do líder da operação do bafo do diabo, o Dr. Morgan Michaels. Obrigado. Com isso, possuído, o Dr. Isaac se mata. O Homem-Aranha tenta ajudar, mas é cercado pelos homens de Martin Lee, o perdendo de vista. Mas seguindo o nome dito por Isaac, o Aranha se infiltra no escritório de Norman Osborn, procurando por mais informações. O herói consegue hackear os computadores da Oscorp e descobrir sobre o que realmente se trata o bafo do diabo. Dr. Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório está rasurada. É um projeto genético chamado GR27, produzido para curar qualquer tipo de doença. Mas com uma leve alteração na sua forma atual, ele é uma arma biológica, podendo criar uma epidemia global, batizada de bafo do diabo. E o Dr. Michaels leva consigo a única amostra da droga. Por isso Martin Lee o procura tanto. O Senhor Negativo quer causar destruição em massa com a criação de Norman Osborn, mas o motivo disso ainda é obscuro. No outro dia, o Homem-Aranha continua suas investigações, mas tem um tempo para ajudar Miles Morales, que está sendo atacado por bandidos na rua. Por Miles ser muito fã do herói, ele o respeita muito e inclusive pede algumas dicas de como se defender. O garoto na verdade está indo pro festa, onde vai ser útil para Tia May e para outras pessoas, além de ser algo bom para se distrair depois da morte do seu pai. Só que enquanto isso acontecia, o Dr. Michaels estava sendo escoltado pelos agentes da Silver Sable. Acontece que é claro que os demônios de Martin Lee estavam ali atrás dele também e conseguem capturá-lo. O Homem-Aranha corre para ajudar e se envolve numa perseguição ao carro blindado do Senhor Negativo. Mas ao tentar capturá-lo, o herói é tocado pelo poder de Martin, que o leva para seu reino negativo, onde ali a sua mente pode ser corrompida. O Homem-Aranha luta. Ele combate o Senhor Negativo na sua própria mente e assim se liberta do transe. Mas agora ele sabe exatamente como funciona o poder do seu inimigo. O problema é que com essa distração, Martin Lee conseguiu escapar com a amostra do bafo do diabo. Você tá bem? Eles pegaram? Sim.
Eu devo me preocupar? Ah, muito. O Dr. Michaels está a salvo. Sable então surge para levar o doutor em segurança, mas a sua toxina foi levada pelo vilão. E isso é um grande problema. Cadê o soro? O Dr. Michaels conta que pontos de ônibus, estações de trem ou de metrô seriam os melhores lugares para espalhar a toxina pela grande quantidade de gente. Então o Homem-Aranha deveria procurar o Martin por ali. Inclusive, nesse momento, é Mary Jane quem faz a investigação e parte até uma exibição na Grand Central Station, onde uma unidade de dispersão da Oscorp está sendo exibida. E é exatamente onde o Senhor Negativo pretende liberar o bafo do diabo. Vai ser mais fácil para todo mundo se manter a calma e me obedecer. Polícia! Aqui! Não! Demônios! Reféns são feitos, e então Mary Jane entra em contato com Peter, que parte imediatamente para lá, e silenciosamente acaba com um por um. Então, frustrando o vilão, o Homem-Aranha acaba com o plano de Martin Lee. E quando o Senhor Negativo tenta fugir pelo metrô, o herói vai atrás dele, questionando por que ele está fazendo tudo aquilo. Ele é uma boa pessoa, ele criou festa, mas esse lado obscuro o vem dominando. Então Martin Lee diz que se trata de uma dívida antiga com Norman Osborn. Mas independente do que seja, ele fez inocentes sofrerem. Ele matou pessoas como o pai de Miles, e agora estava na hora de combatê-lo. Eu não quero te machucar! Nada me machuca! Não! Ali, no metrô, o Homem-Aranha e o Senhor Negativo têm um intenso combate, que termina com o herói o eletrocutando. Assim, derrotando Martin Lee e levando para as autoridades. A ameaça foi controlada. Martin Lee foi preso. E o bafo do diabo foi levado pelos homens da Sable para algum lugar seguro. Assim, a paz volta. Ou deveria voltar. Você conseguiu. O Lee tá indo pra balsa. O bafo do diabo tá com a Sable. Como se sente? Como eu me sinto? Quanto tempo você tem? Não muito. O seu heroísmo me rende um monte de papelada. Mas só queria dizer, bom trabalho. Valeu, Yuri. Eu tava precisando. Logo em seguida, Peter vai ao laboratório de Otto Octavius, onde o doutor mostra como conseguiu desenvolver braços mecânicos ligados ao seu sistema neural graças à ajuda do garoto. Mas ele sabe que aquilo pode vir a afetar o seu cérebro. E isso fica nítido quando Otto começa a se tornar mais violento, mais confiante, mais insano. Ele promete que vai corrigir algumas falhas e ser mais cuidadoso, mas logo ele muda ao ver um pronunciamento de Norman Osborn. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. No festa, Peter tenta consolar sua tia May, mas ela não quer ver Martin Lee como um vilão. Ele sempre foi bom pra ela ali no abrigo. No meio da conversa, um problema é noticiado pela TV. O transporte do bafo do diabo foi atacado, o que faz com que Peter parta imediatamente para investigar. A toxina foi roubada, mas outros problemas surgem. A prisão Riker foi atacada. Os pavilhões foram liberados e seus presos agora podem estar à solta. Rapidamente, o Homem-Aranha luta contra criminosos menores, mas logo percebe que grandes inimigos também foram soltos e agora estão atacando a outra prisão, a Balsa. E um desses grandes vilões que estão à solta agora
é o Electro. O Aranha é atacado, mas logo o herói parte para combatê-lo. Bem-vindos à festa! Bem na hora dos fogos de artifício. Só que o vilão solta criminosos causando distrações. E ao seguir em frente, o Homem-Aranha encontra dessa vez solto o Rhino, aliado ao Electro inclusive. Se fossem só os dois o problema, tava tudo bem. Mas acontece que o Escorpião também tava livre. É bom demais pra ser verdade. Scorpion, pode aguardar um minuto. Eu tava no meio de uma ligação. E era importante. Indo atrás do Electro, o Abutre também aparece. As coisas só pareciam piorar. Todos os criminosos da balsa escaparam, inclusive Martin Lee, o Senhor Negativo. Lembre-se, ele disse pra não matar. Boa ideia. Aliás, a gente nem precisa lutar se não quiserem. A gente quer sim. O Homem-Aranha tenta combatê-los, mas 5 inimigos juntos é demais até mesmo pra ele. Só que isso não era tudo, porque nesse momento aparece o 6º integrante daquele grupo de vilões. Dr. Octavius. Otto Octavius, o Dr. Octopus, surge ali. E ele é o grande responsável por tudo aquilo. Ele criou a distração na Riker e a liberação dos vilões na balsa, porque ele precisa terminar o seu grande plano, o de acabar com Norman Osborn. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vão. Otto se livra do Aranha e vai até o centro da cidade com o bafo do diabo que ele roubou do carro blindado. Tantos anos. Tantas mentiras. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. E ali o libera no ar, gerando o caos, espalhando a doença que corrói as pessoas aos poucos. O Homem-Aranha é resgatado pela Yuri e mesmo todo quebrado, ele precisa resolver esse problema. Inclusive, as coisas ficam mais difíceis porque, a partir daqui, a Sable colocou o Aranha como um dos culpados pela fuga da prisão. E seus homens passam a caçá-lo pela cidade. Aquilo parecia o fim do mundo. Parece que o Rei do Crime disse antes sobre ser ele quem mantinha a ordem na cidade, talvez fosse verdade. O Homem-Aranha recebe uma ligação de Mary Jane dizendo que os ataques causaram incêndios e um deles é no Festa, onde a sua tia May e Miles Morales ficaram presos. O herói vai pra lá o mais rápido possível e com a ajuda de Mary Jane, eles finalmente conseguem salvá-los. Miles, vem!
Mas logo em seguida, quando o susto maior passa, Peter percebe que a sua tia não estava muito bem. O Homem-Aranha investiga melhor e encontra uma pista que leva a um esconderijo perdido de Otto Octavius, que mostra como ele já vem trabalhando com aqueles vilões há algum tempo, lhes prometendo resolver seus problemas ou lhes dando o que desejam em troca de cooperação nesse ataque contra pontos estratégicos da Oscorp, como usinas e tratamentos de água. Só que ali, o herói é surpreendido e precisa combater o Electro ao lado do Abutre imediatamente. Eu te pego! Não tão rápido! Spider-Man! Eu vou quebrar você! Você entendeu? Entendeu minha piada? Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar. Pode! A batalha entre eles é intensa, mas o Aranha os vence. O que houve? O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com esta cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente, precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Com esse conflito terminado, o herói praticamente apaga de cansaço. Mas isso o faz recuperar energias para continuar indo atrás dos vilões. Mas quando o Homem-Aranha encontra o Rhino, ele não tá sozinho. Beleza, Rhino. Vamos resolver isso. O Escorpião tá ali com ele. Assim, o herói precisa derrotar os dois de uma só vez. O Rhino tá atordoado. Hora da cura dos pontos. A gente podia parar por aqui, sabe? Eu não conto pra ninguém. Sabe o que o Octavius vai fazer se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro! A união forçada deve ajudar vocês a se comportarem. Enquanto isso acontecia, Mary Jane tentava buscar mais informações do Bafo do Diabo, na tentativa de descobrir uma forma de fazer um antissoro, um antídoto para aquela infecção. Assim, ela se infiltra na cobertura de Norman Osborn, onde no quarto do seu filho Harry, ela encontra um diário e ali ela descobre a verdade. Harry, amigo de muito tempo de Mary Jane e de Peter, disse que precisava viajar para a Europa e iria sumir por algum tempo. Mas na verdade, ali, ela fica sabendo que a mãe de Harry, a esposa de Norman, tinha uma grave doença genética e a criação daquela toxina teria sido feita para salvá-la, mas não tiveram sucesso. E ao descobrir que Harry tinha a mesma doença, a produção continuou, o que levou até o Bafo do Diabo. Investigando melhor o apartamento, Mary Jane descobre um tipo de laboratório escondido, onde encontra pistas sobre a produção de várias coisas, inclusive descobrindo que o Bafo do Diabo era feito num prédio biotecnológico da Oscorp, com o código de GR27, por isso esse nome. Mas ao se aprofundar na investigação, ela descobre também que o GR27 se trata também de um incidente com Martin Li. Com isso, ela vê uma gravação antiga mostrando um jovem Martin Li sendo tratado num laboratório pelo Osborn, em conjunto com Otto Octavius. Um experimento que sai do controle e causa uma explosão do seu corpo, transformando-o naquele ser negativo, e nesse processo, matando seus pais.
Assim, percebendo que Norman e Otto são os responsáveis pelo que houve a Martin Li. E é por isso que ele sempre tentou caçá-lo. Ai, meu Deus. O Norman e o Otto. Eles começaram tudo isso, eles criaram o Li. Eu tenho que pegar isso. Antes de sair, Mary Jane pega essas informações, mas se assusta ao ver outras criaturas naquele laboratório, como uma aranha modificada geneticamente, o que faz com que ela quebre um dos vidros, atraindo a Silver Sable, e também deixando uma das aranhas à solta. Alerta máximo. Mas a garota consegue sair ao chamar pelo Homem-Aranha. E na fuga, ela lhe conta tudo o que descobriu. Tudo que resta agora é conseguir a cura para o bafo do diabo. Então, para isso, o Aranha vai até o encontro de Martin Li. Primeiro para tentar convencê-lo, mas isso não sai muito bem. No prédio da Oscorp, onde o Senhor Negativo atacou e levou Norman Osborn capturado, o Homem-Aranha confronta os demônios antes de entrar, mas é surpreendido pela Silver Sable. Só que eles têm um objetivo em comum: acabar com Martin Li e, consequentemente, salvando Norman Osborn. Assim, eles se unem por enquanto. Os dois não dá. A gente tá de boa? Me ajude a proteger o Norman. Depois disso, não garanto nada. Então tá bom. Ele tá descontrolado. Proteja o... Então, quando mais demônios surgem, ela fica para distraí-los, enquanto o Homem-Aranha vai até o encontro do Senhor Negativo. Dentro do prédio, Martin Li tem uma cura criada pelo Dr. Michaels, a única dose. E Peter precisa daquilo para gerar réplicas para uma vacina. E quando Li vai atacar Norman em forma de vingança, o Homem-Aranha surge para o conflito final contra ele. Isso não vai trazer seus pais de volta. Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Ele sabe que Martin Li era um bom homem, mas a raiva e o rancor contra Osborn o transformaram nesse vilão. E sem outra opção, eles começam a batalhar. Destruindo sua ilusão demoníaca, então, o Aranha derrota o Senhor Negativo, acabando por consequência com todos os demônios possuídos por ele. Osborn, tem que pagar. Eu sei. Mas assim é errado, Martin. O Homem-Aranha pega o antídoto, mas nesse instante, a ameaça maior surge. A ameaça por trás de tudo. O Dr. Octopus. Inútil.
O vilão mais brilhante do Homem-Aranha imediatamente ataca o herói, mas o que ele quer na verdade é Norman Osborn. Otto derrota o Aranha e pega o antídoto, e ao ver seu grande rival, seu plano tá praticamente completo. Essa sua expressão... Você nem imagina como é satisfatória. Pronto pro ato final? Assim, ele o pega e sai dali levando Norman como prisioneiro. A Sable chega no local e leva o Homem-Aranha totalmente machucado pro Festa, onde é cuidado pelo Dr. Michaels. Mas o maior problema não são seus ferimentos, e sim a sua tia. May estava à beira da morte, causada pelo bafo do diabo. Peter precisa imediatamente ir atrás de Otto para recuperar o antídoto, mas ele tá fraco demais. E com o conselho de Mary Jane, Peter percebe que ele ajudou a criar os braços de Otto, então ele também é capaz de combatê-los. E assim, ele se vai. Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. Quê? O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. Pega eles, Tigrão. Só que antes disso, a tal aranha do laboratório do Norman que fugiu perdida nas roupas de Mary Jane acabou ficando por ali e passa a andar pelo Festa, onde encontra alguém que entra em contato sem querer. Tá bom. Não. Não é essa. Acho que é essa. Assim, a aranha pica Miles Morales. Peter chega ao laboratório de Otto e com a sua própria tecnologia cria uma espécie de armadura resistente aos braços do Octopus. Então a inteligência de Peter é quem vai ajudar o Homem-Aranha a salvar a cidade. O herói parte preparado agora para o combate final, para o encontro com o Otto Octavius no topo da torre da Oscorp, onde ele tenta fazer com que Norman assuma que foi ele quem criou o bafo do diabo, a toxina que tá matando todo mundo agora, para que todos vejam o monstro que ele realmente é. Diga a eles o que fez! Eu nunca! Tudo que você tem se baseia em mentiras! A verdade é que você só teve um pingo de valor quando trabalhou pra mim! A verdade é que você nunca aceitou que eu sou melhor que você! Você é um fracasso, Otto! E sempre vai ser! Norman o confronta não assumindo nada. E irritado, Otto o solta de cima daquele prédio. Mas o Homem-Aranha surge a tempo de salvá-lo da morte certa. E assim, ele escala o prédio até a sua batalha final. Me dá o antissoro. Otto! O Homem-Aranha quer o antídoto, mas Otto não vai dá-lo tão facilmente, iniciando um combate entre os dois. Está enfrentando o homem errado. Mas se é o que quer. O que você...
levando ao ponto crucial onde Otto revela que sabia que ele era Peter Parker. Que decepção, Parker. Você sabia? Isso irrita mais ainda o Aranha, porque ele sabia sua verdadeira identidade, e mesmo assim ele o enganou. Ele sabia que Peter tinha admiração por Otto, e mesmo sabendo disso, ele o manteve nessa ilusão. Então, na beirada do prédio, os golpes finais são dados até que Peter supera seu mentor, o homem que ele admirava e agora sentia repulsa. O antídoto. Peter, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade. Usar nosso talento a serviço dos outros. Mesmo que ninguém reconheça! Devemos fazer o melhor para quem é inferior. Eles entendendo ou não. Não, você tá errado! Você era tudo que eu queria ser! Você jogou fora! Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar juntos. Se você me ajudar. Vou fazer o possível. Garantir que você receba Otto ajuda. cai daquele prédio, onde Peter vai atrás e recupera o antídoto. Então, depois de confrontá-lo e de perceber que Otto não ficou malvado por causa da sua interferência neural, e sim que ele sempre foi desse jeito, Peter o deixa caído ali para ser levado preso, finalmente acabando com a ameaça. Não era eu. Você disse que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro, você pode ficar tranquilo, sabendo que eu vou guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter. Mesmo que machuque muito. Peter, onde você vai? Com todos os conflitos resolvidos, o Dr. Michaels trabalha em réplicas para o antídoto. Com aquela amostra, ele pode salvar a cidade. O problema é que com isso, aquela amostra não pode ser usada agora. E a tia May tá à beira da morte. E se usar para curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. Vou te dar uns minutos. Parado ao seu lado então, o Homem-Aranha não sabe o que fazer. Só que a sua tia sabe sim o que ele deve fazer. Ele deve fazer o que é certo. Ela pede para que ele tire a sua máscara, para ver o rosto do seu sobrinho.
Eu quero ver o meu sobrinho. Claro que ela sabia quem ele realmente era. Ela tá orgulhosa por tudo que Peter já fez e por todos que ele já salvou. E sabe que usando aquela amostra, ele pode salvar muito mais. Preocupou. E eu estou tão orgulhosa. O Ben também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. O seu tio Ben morreu pela falta de responsabilidade de Peter. E agora, por ter muita responsabilidade, ele sabe que pode salvar muitos. Assim, naquele instante, a sua tia morre. Graças a essa atitude, o Homem-Aranha permitiu que a vacina fosse criada, salvando todos os infectados pelo bafo do diabo. Um funeral é feito, enterrando-a ao lado do seu querido tio Ben. Enquanto Otto e todos os outros foram presos e finalmente os conflitos terminaram. 3 meses se passaram e tudo voltou ao normal, inclusive com Peter e Mary Jane mantendo contato. Tanto contato ao ponto de que essa aproximação lhes devolveu seu relacionamento. Logo depois disso, Peter espera que seu novo apartamento fique pronto e vai passar uns dias com o Miles. Mas o garoto diz que precisa conversar com ele. Depois da picada daquela aranha, ele vem sentindo algo estranho. E mostra que ele também ganhou habilidades diferentes, o que pode ser um novo começo. Enquanto isso, vemos que Norman Osborn, no laboratório do seu apartamento, mantém o corpo do seu filho em suspensão, onde ele lamenta por estar tão próximo da cura e por não poder concluí-la. Mas ele vai continuar tentando, e em algum momento, ele vai salvar o seu filho. E é desse jeito que termina a história. Eu te amo, filho. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.